E eu estava meio sumida e deveria fazer algum outro vídeo falando sobre epox. Eu espero que esse daqui tenha também a mesma audiência que o outro, né? Que é um dos vídeos mais assistidos, mais acessados e comentados. Oi, gente, sou Tayana Cunha, para quem não me conhece. E o vídeo de hoje é para falar sobre massas. Vamos lá. Vou falar sobre a minha experiência com alguns tipos de massa, além do biscuit. O experimento de técnicas e de outras massas, né? Eu trabalho, além do biscuit, com outros materiais. Mas, como o biscuit é o carro-chefe, é o que eu trabalho mais, é o que eu mais mostro aqui. Porém, já mostrei aqui, inclusive um dos vídeos mais acessados é falando sobre epox, né? Eu fiz um vídeo onde eu falo da mistura do epox com a plastilina e formando aí uma massa, né? Que faz com que o epox dê uma freada na secagem, fica um pouco mais macia para a gente trabalhar ela com escultura. E aí, o Newton Ribeiro foi lá no Instagram me perguntar se eu ainda trabalho com epox e tal. E eu estava meio sumida e deveria fazer algum outro vídeo falando sobre epox. Eu espero que esse daqui tenha também a mesma audiência que o outro, né? Que é um dos vídeos mais assistidos, mais acessados e comentados. Então já vão deixando aí o like para me ajudar. Né? Me segue nas redes sociais se vocês também, assim como o Newton, quiser falar comigo, me dá sugestões. Muito obrigada, Newton, pela sugestão do vídeo. Outra pessoa também, né, que foi falar comigo, inclusive adquiriu o curso do Caricatura Sem Medo, foi o Edson Lucas. Ele estava com dificuldade em saber sobre as ferramentas que a gente utiliza para trabalhar com epox, né? E então eu dei algumas dicas para ele. Ele agora é aluno lá do Caricatura Sem Medo, que é onde eu mostro como eu fiz essa caricatura, né? A base também, a base foi feita com madeira e em cima a gente coloca a resina. E tem também agora lá uma caricatura masculina, que foi a que eu coloquei disponível aqui no canal há um tempo atrás. E agora está lá na Hotmart para quem quiser reassistir ou assistir se não viu aqui no canal, tá bom? E aí, como o Newton falou sobre o epox, né, que as pessoas têm aí uma curiosidade de saber sobre o epox para poder fugir do encolhimento do biscuit, né? Para você que está assistindo agora e não sabe sobre o biscuit também, o biscuit ele retrai, ele encolhe enquanto está secando. Então, muita gente, eu acho que a maioria que tem menos paciência nessa questão são os homens, né? Então, obrigado a vocês, né? São menor número, mas me ajudam aqui, sempre estão dando, né, um feedback. O Carlos Pereira também agradeceu em um dos vídeos, lá no Instagram também falando sobre as dicas aqui. E essa semana tive aí uma marcação, né, do Denis Carvalho dizendo que gostava do meu trabalho. Então, obrigado, meninos, aí né, pelo incentivo. Muito obrigada pelo incentivo. Continuo incentivando não só a mim, mas outros artistas, as meninas também, claro, que são a maioria que me seguem e também deixam comentários. E muito obrigada a todos, né? As que já se inscreveram para poder ajudar o canal a crescer. Se você que está assistindo e não se inscreveu, se inscreve aí para me ajudar. Então é isso, vamos continuar. Eu fiz essa modelagem com o epox, que é o siriguejo, ele está na base, né? Coloquei base acrílica para poder começar a pintura. Em breve eu vou começar a pintura. E essa modelagem ela vai ser mostrada aqui no canal, para poder no decorrer da modelagem, eu poder falar sobre essa experiência nova do epox, que eu utilizei uma massa que eu ainda não tinha utilizado, né? Uma outra marca, que foi essa daqui. Desculpem aí que tá sujo. Não sei o que foi. Na caixa. Eu usei essa Araldite da Tech Bond. Eu tive uma experiência diferente em relação à massa tradicional que a gente mais encontra, que eu acho que era a massa que é mais, como é que fala? Mais famosa, né? Não sei. Então, que é a Loctite. Eu acho que é. E a experiência foi um pouco diferente. E outra coisa que eu fiz um experimento, eu misturei, além da massinha de modelar infantil, que é aquela massinha escolar, essa daqui tá toda misturada as cores, né, que é a mistura que a gente ensina no primeiro vídeo, vai estar aí linkado para quem ainda não assistiu o vídeo tão famoso aqui do canal, né, que tem várias da festa. Vai estar linkado aí para você voltar e ver. Eu misturei a plastilina também, profissional. Eu não tinha feito esse experimento, né, essa daqui é uma plastilina escolar, desculpa. A outra é a plastilina escolar, que é aquela massinha de modelar que as crianças utilizam. Inclusive tem lá no vídeo falando, né, sobre qual a massinha que é a correta para utilizar, embora eu tenha tido aí também feedback de uma pessoa que utilizou a massinha à base de amido e disse que deu certo, tá bom? Mas continuando, esse daqui é uma plastilina, tá? Pouquinho, eu fiquei com pena de utilizar, então eu peguei um pedacinho bem pequeno, mas como a peça é muito pequena, também não utilizei assim uma quantidade grande. E a gente tem que utilizar a mesma quantidade da plastilina para a quantidade de epox, né? Então, o que acontece? Eu fiz essa modelagem para poder trazer também um pouco mais de experiência. Eu já tive outras modelagens com o epox. Tem aqui também, né? Eu tentando utilizar o epox aí para fazer
Reparos, eu faço reparos com epóxi. É onde eu mais utilizo o epóxi, para fazer reparos de peças quebradas, certo? Por quê? O epóxi é um pouco caro, né? Ele vem numa caixinha reduzida, tem a caixa grande, que é um valor, né, mais alto, em relação ao biscuit, que é o meu carro-chefe, a massa que eu mais utilizo. Eu já tenho intimidade, então acabo trabalhando mais com o biscuit. Mas aí, quem quiser trabalhar com epóxi, inclusive fui me lembrando aqui, né? A professora Juliana Lepine, ela trabalhou recentemente em alguns vídeos com a massa epóxi profissional. Eu vou deixar para vocês aqui no vídeo a imagem. Se vocês quiserem procurar lá os vídeos dela, ela fez uma sequência de vídeos, cada um em uma das redes sociais dela, no YouTube, no Instagram e no Facebook, mostrando um trabalho que foi feito com epóxi. É uma massa importada, que vem em uma quantidade maior, mas tem um valor elevado. É aquela questão, né? Todas as marcas que a gente vai trabalhando, é uma questão de ver o que é prioridade para você, né? E o que é que dá para você trabalhar. Enfim, é a escolha que a gente faz. E como eu disse, eu experimentei várias massas. A única massa que eu ainda não trabalhei foi a argila natural. Né? Eu ainda não trabalhei com argila natural, espero um dia pegar uma argila natural para trabalhar. Mas as oil place, que são argilas sintéticas, são à base de óleos, né? Elas não secam. Eu fiz alguns trabalhos, inclusive já fiz molde também. Já fiz as copies em resina. Tem aqui pintura na resina, né? Que foi a minha meu primeiro trabalho, que foi a Vovó Juju. Eu tirei em resina. E também eu trabalhei com outra massa, que é uma das massas também que você pode fugir do encolhimento do biscuit e que não é o epóxi. Só que essa a gente precisa levar ao forno para secar, que é o polímer, né? O polímer clay. E a gente modela ela não seca enquanto você não coloca no forno para poder fazer a cura. Então, já trabalhei também com o polímer clay. Posso falar um pouco para vocês. Se vocês quiserem, né? Deixarem aí para me incentivar a fazer esses vídeos mais rapidez, né? Eu agradeço se vocês deixarem aí comentários para poder eu me animar e vir fazer com um pouco mais de celeridade. Porque precisa editar. Eu sou, né? Todas as vezes que eu faço vídeo eu falo isso. É difícil de encontrar tempo para gravar, é difícil de encontrar tempo para editar. Enfim. Então é isso. Vocês vão ficar aí. Talvez eu deixe só a primeira parte, né? Da modelagem do siriguejo com epóxi. Não sei se eu vou conseguir colocar todo de uma vez. Se eu conseguir, vocês vão ver aí. Então, fica por aí para assistir e vamos ver no que dá. Então, até a próxima. Obrigada. Como eu disse, né? Eu tô aqui com um pouquinho de plastilina profissional e a massa da Tech Bond, a Araldite, né? A epóxi da Tech Bond, que eu utilizei pela primeira vez. E é a primeira vez também que eu tô utilizando ela junto com plastilina profissional. Vocês estão vendo aí o desenho que eu fiz, né? Tô mostrando aí. Eu decidi fazer algumas miniaturas no mesmo tamanho que eu fiz o Papai Noel. Ele tem 9 centímetros, né? Pode arredondar aí para 10, quem quiser acompanhar. Quem for fazer a escultura, né? A miniatura, vocês estão vendo aí, apareceu a referência. Eu olhei várias referências do siriguejo, é só mesmo para ir vendo os detalhes do personagem. E eu fiz como eu costumo fazer com o biscuit mesmo, sabe? E eu acho que é bem parecido a questão da modelagem. Peguei ali 3 partes iguais. No caso, né, a gente mistura o epóxi em partes iguais e coloca também a plastilina na mesma quantidade. Então eu fiz 3 bolinhas de tamanhos ali, né, parecidos. A gente tenta aproximar ao máximo para fazer com que fique com a quantidade igual, para poder fazer a mistura e ela funcionar direitinho, né? Porque é uma química que tem que ser feita aí a mistura bem direitinho. Aí vocês viram que eu passei um pouquinho de creme. Segundo, né, o professor da onde eu tirei o vídeo da primeira vez, foi o Logan Barros, ele fala que a gente pode utilizar aí creme nas mãos que não tem um silicone. Isso aí é uma informação lá dada no vídeo do Logan Barros sobre a mistura do epóxi com plastilina, tá bom? Então, algum creme que não contenha silicone, não sei qual o motivo, mas essa é a informação. E uma outra coisa que eu utilizo também foi retirada lá do, vocês estão vendo aí eu passando, é uma mistura 50% água, 50% glicerina, tá bom? Que eu vou alisando aí. O que eu percebi da mistura da plastilina profissional com essa massa, né, do epóxi, é que a profissional, por conter mais óleo, ela deixa a massa um pouco mais macia, demora um pouquinho mais de secar, né? É bem legal de trabalhar, gostei bastante. E a massa da Tech Bond, né, da Araldite,
ela já é um pouco mais seca, não gruda tanto como o epóxi da Loctite, que é o tradicional que a gente conhece há bastante tempo, né? Eu gostei de trabalhar, mas não vou dizer que existe uma melhor que a outra, porque isso é muito particular de cada pessoa, né? De como você gosta de trabalhar, o tipo de trabalho que você faz. Então, eu indico que vocês experimentem os dois, né? As duas marcas, ou até outras marcas, que eu sei que tem também, para vocês tirarem a própria conclusão de vocês. Então, vocês estão vendo que eu estou mostrando aí, né? Isso aí foi gravado na live. Muitos vídeos são gravados em live, né? E depois eu boto aqui no canal. Então, ficaria feliz se alguém quisesse participar lá ao vivo, né? Conversar lá no chat comigo. Eu tô falando aí sobre a minha experiência, né? Na live, que eu utilizei tanto a plastilina escolar como a plastilina profissional, e mostrando a questão da Araldite, né, da Teclond, que eu também estou utilizando pela primeira vez. E aí eu fui fazendo essa variação, né, entre as massas, misturando um pouco, né, em cada camada. No caso aí dos bracinhos eu coloquei só o epóxi, porque eu queria que secasse rápido e tal. E em outras camadas eu fui testando aí a plastilina escolar, a plastilina profissional, e essa camada que eu vou fazer agora é só epóxi, porque eu continuo fazendo só volume, né? Agora eu já testei ali as duas, já sei a diferença, e agora eu tô fazendo só volume para o corpo. Eu abri agora um potinho com água e glicerina, que é a mistura também aí que eu utilizo para alisar, mas só água funciona muito bem, gente. Então, passei ele nas mãos e aí eu vou fazer essa mistura da massinha. Vocês estão vendo só 2 pedacinhos, que é só o epóxi, né? Só a parte A e B do epóxi. Aí eu meço ali para a quantidade, né? Faço 2 bolinhas parecidas. E vou continuar, medindo ali, né, minha referência de desenho. Coloquei só o epóxi para poder acelerar, né? Porque eu queria que secasse mais rápido. Porque é só volume, não vou detalhar muito. O único problema foi que eu errei aí na questão das marcações, né? As furações que é preciso para colocar bracinho, perninha, olho e tal no meu personagem. Então, quando vocês forem fazer o personagem que vocês quiserem fazer, observem, né, essa questão das marcações e de acordo vai fazendo as camadas, você continuar deixando essas marcações, né? Vai colocando camada por camada e vai fazendo a furação novamente. Eu deixei muito raso, não furei direito, né? Deixei muito rasinho ali, então na hora que eu colei a peça, o que aconteceu? Acabou ficando pouco preso ali, né? Não tinha uma profundidade para prender e acabou que quebrei, né? A outra coisa que eu errei aí foi em colocar palito de dente como estrutura para os olhos, porque como não tinha uma profundidade, eu não coloquei uma ponta de palito, né, para dentro e tal. Esse palito ficou ali sem uma estrutura legal e também muito fino, né, e frágil, enfim, acabou quebrando. Então façam com arame, se vocês forem fazer esse personagem ou outro personagem parecido que tem aí uma questão de delicadeza, tá bom? Com uma área assim que precise de mais estrutura para segurar. Aí, da mesma forma, os braços e as perninhas, tá bom? Sigam aí com mais cuidado, né? No planejamento e na finalização do seu personagem. Tô colocando ali uma bolinha para fazer um sorriso. Essa boca também, né? Eu acabei refazendo. Agora o epóxi, ele é extremamente delicado, a gente vai colocando detalhes e é bem legal, né, trabalhar sabendo que você não vai precisar refazer no sentido de que se chegou no momento ali que você está gostando, né, pronto, ficou, porque com o biscuit você tem esse problema de que você até está gostando, mas aquele vai perder o volume, né, vai dar uma diminuída e você vai ter que dar uma acertada depois. Então por isso que a gente vai fazendo muito aos pouquinhos em relação ao biscuit, para na continuidade você
chegar onde você quer. Aqui no epóxi a gente já coloca, né, sabendo que vai ser aquilo ali mesmo. Você vai poder modificar se você não gostar, claro. E aí você vai colocando a massa a plastilina, né, para você ter um tempo a mais para trabalhar isso e fazer modificações. Estão vendo ali eu cobrindo agora, como eu falei, o palito de dente com a massa para fazer os olhos. Aí eu deixei uma pontinha, só que tive que furar mais depois para encaixar. Mesmo assim, essa pontinha foi pequena. E é palito de dente, né? Como eu tô falando, ele é frágil e acabou quebrando. Não façam isso que eu fiz, tá bom? Aí vocês viram que eu furei um pouco mais com o estilete, né? Dá para furar com estilete. Quem quiser, quem tiver algum, como é que fala? Uma pequena furadeirazinha, né? Daquelas que tem de mão, pode furar, né? O epóxi, ele duro. Depois dá para furar com a furadeira, com um perfurador de mão ou com um estilete mesmo. Quando tá misturado com a plastilina, ele fica um pouquinho mais macio, né? Também, depois que endurece, não é a mesma coisa de um epóxi puro. E no caso da minha escultura, ele não tá maciço, né? Ele tem aí uma camada lá interna de papel alumínio, então isso ajuda também nessa parte de, se você precisar perfurar, tem camadas ali por cima do papel alumínio, mas aí ele não é tão resistente como uma peça que for apenas, né, a massa. Agora eu já estou fazendo aí a mesma coisa, né, o palito junto com a massa para fazer os pezinhos. A base, gente, que eu utilizei para o siriguejo foi de biscuit, né? Eu cobri o papel alumínio com biscuit e fiz uma basezinha que eu joguei aqui, né, na Bahia chama de areia de passarinho, que eu fiz areia. E vocês vão ver fotos lá no meu Instagram da peça pronta. Me sigam lá no Instagram, Tayana Cunha Esculturas. Vai ver a peça prontinha lá, ele ficou muito fofo. E agora eu quero fazer outras esculturas, né, outras miniaturas assim também, desse tamanho. Eu não sei se vou continuar utilizando box, talvez sim. Mas quero testar também outras massas, né? Continuar com o biscuit, outras com epóxi e outras com a polímer. Talvez, quem sabe, fazer alguma escultura aí de resina também, né? Fazer molde e fazer de resina. Então, aceito aí que vocês deem sugestões, tanto aqui nos comentários, como lá no Instagram, que é as duas redes que eu mais acesso para ver comentários e tal. Quem quiser aparecer nas lives, né, tem link aí na descrição, tá bom? Eu acho que é muito intuitivo. O que eu tô mostrando aí é tudo que eu já faço aqui, né? Como eu falei no início, a modelagem é muito parecida com o biscuit. A questão aí é um pouco diferente da união da massa quando ela começa a secar, né? Deu um pouco de trabalho para fazer essa manguinha aí da camisa. Outra coisa que eu errei, né, que vocês vão ver aí, em seguida eu vou colocar a garra, né? Vou fazer aquela garrazinha do siriguejo antes de colocar a camisa, porque essa massinha que eu coloquei ao redor do braço é para segurar o braço, porque eu não fiz um arame sobrando para encaixar no corpo, né? Então eu fiz uma massinha ali ao redor para segurar esse braço. E em seguida eu já vou colocando a garra. E essa garra, ela tem um volume grande, acabou atrapalhando na hora de fazer o detalhe da camisa, né, que é a manga. E eu fiquei assim, como eu não trabalho muito com epóxi, né, e eu fiz alguns detalhes assim bem finos, né, o cinto, a manga da camisa, fiz também golinha para camisa, tudo com epóxi mesmo, misturado ali com um pouquinho de plastilina. E ficou super legal, aceitou bem os detalhes assim de recorte na mesa e tal. O cinto, eu fiz coisas bem pequenininhas com epóxi. Eu achei bem legal trabalhar com ele, sim. Exige muita paciência. Vocês estão vendo que agora eu estou usando luvas. No final, que o epóxi começa a secar, o que acontece? Ele é muito delicado, como eu falei, em pegar detalhes. Então, qualquer toque que você dá já marca, né?
Claro que a gente vai alisar e depois a gente vai no final lixar essa peça e tal. Mas se tiver marca demais, vai lhe dar mais trabalho para finalizar. Então é melhor que você, né, evite deixar tantas marcas. Por isso que eu optei, quando ele começou, né, a secar ali, eu optei por utilizar as luvas para começar a segurar ele e não ter esse problema de marcar tanto. E aí vocês estão vendo, né, que eu fiz ali mais mistura de massa. Agora eu tô colocando a perninha, furando para colocar a perninha da mesma forma, com palito de dente, e deixei ali uma sobra para encaixar, né, na base. Eu deixei sobra dos dois lados do palito, né, massa no meio para representar ali a perninha, que ele tem uma perninha bem pequena. Aí coloquei uma massinha para grudar e depois eu fiz também a massinha para representar a calça, né, um pedacinho de calça. Vocês estão vendo eu utilizando aí ferramentas que são aquelas que vêm lá da China, né, que a gente compra como se fosse para dentista. Tudo é de ferro, né? As ferramentas de ferro, elas são mais indicadas para mexer com o epóxi, tá bom? As de plástico vai acabar grudando o epóxi no plástico, pode destruir. Madeira também é muito prejudicial para a madeira utilizar o epóxi. Mas você pode utilizar as de ferro, né? As de aço aí tranquilamente. Vai molhando também, às vezes elas começam a grudar, mas é isso aí, limpa, dá uma molhadinha e vai fazendo a modelagem. Vocês estão vendo aí eu fazendo as garras, né? A mãozinha dele. Eu misturei a massa e depois eu grudei ali 2 pedaços como se fosse um tipo de um coraçãozinho. E agora eu tô fazendo a marcação como se fosse as garrinhas internas, né? Das mãozinhas ali. Vou furar e vou encaixar lá no bracinho. E como eu falei antes, né, sempre muito parecido com as técnicas que eu utilizo com biscuit. Na verdade, eu modelei aí utilizando, né, as técnicas que a gente utiliza mesmo para qualquer tipo de escultura, que vai mudando os componentes das coisas que a gente vai misturando aí na massa e tal. No caso, a única coisa que eu utilizo diferente nessa questão é mesmo a mistura da água com a glicerina. Eu acho que é isso, não me lembro de nada de diferente aí. E a modelagem é muito parecida. Vocês vão perceber aí, eu vou deixar o vídeo bem acelerado para vocês verem a transformação. Não tem muito o que deixar de comentar, né? Eu não vou ficar aqui falando muito porque eu vou ficar me repetindo muito sobre a questão da massa. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês deixam no comentário e aí eu respondo, tá bom? Eu vou acelerar bastante o vídeo e vou mostrar como ficou no final o siriguejo aí de epóxi com plastilina, nossa epoxilina.